Olá, colegas, olá, professores e demais espectadores que estão assistindo esse vídeo neste momento. Eu me chamo Maurício Albuquerque, sou aluno do programa de pós-graduação em História da UFPEL e eu gostaria de compartilhar com vocês os resultados, ou melhor dizendo, alguns resultados que eu venho obtendo na minha pesquisa de doutorado por meio dessa apresentação. Então, para começarmos do básico, quem foi Ricardo I? Bem, Ricardo I foi o 28º de 66 reis e rainhas que vestiram a coroa inglesa do medievo até os nossos dias. Geralmente ele é conhecido pelo apelido de Ricardo Coração de Leão por sua coragem e pela sua habilidade nos assuntos da guerra, seja porque ele era um grande estrategista, um grande comandante militar, ou mesmo porque ele entrava, de fato, em campo de batalha. Ricardo viveu na segunda metade do século XII e teve um reinado relativamente curto entre os anos de 1189 e 1199 d.C. Como era comum nessa época, ele era rei da Inglaterra, mas também governava toda a metade ocidental da atual França. E para além dessas informações fundamentais, podemos dizer que ele é um personagem pop, vamos dizer assim. Sua história já foi adaptada para o cinema, para os quadrinhos, para os jogos de videogame, enfim, todo tipo de mídia que a gente possa imaginar. E um ponto que chama bastante atenção quando tratamos dessa figura tão emblemática são as lendas que foram construídas em seu entorno. Tem a lenda de que ele teria sido salvo do seu cativeiro na Alemanha graças à ajuda de um menestrel, tem a lenda de que ele teria estabelecido o culto a São Jorge na Inglaterra, e daí São Jorge se tornaria o santo patrono deste país. Tem uma outra, inclusive, que diz que ele teria utilizado na Terceira Cruzada a famosa espada Excalibur, do rei Arthur. Enfim, são muitas lendas, não caberia falar de todas elas aqui. Mas, via de regra, essas lendas surgem por causa de um esforço propagandístico orquestrado pelos seus biógrafos que tentaram elevar a sua reputação. A historiografia mais recente tem como ponto pacífico a ideia de que, quando se trata de Inglaterra, os autores medievais tinham Ricardo como um grande rei, um modelo a ser seguido pelos seus posteriores. Pois bem, eu venho percebendo na minha pesquisa que essa história não é bem assim, e para atestar a minha afirmação, eu vou fazer uma breve análise de um romance medieval chamado Coeur de Lion. Esta obra, cujo autor até hoje a gente não conseguiu descobrir quem é exatamente, sobreviveu até os nossos dias em 10 exemplares diferentes, sendo o mais antigo de 1330 e o mais recente de 1520 aproximadamente. O que torna essa obra interessante é que ela traz uma representação do rei Ricardo bem distinta daquela que nós vemos nas crônicas que eu mencionei agora há pouco. Aqui, Ricardo não é filho de Eleonora de Aquitânia, como normalmente é tido pela historiografia, mas sim de uma princesa demônia chamada Cassiodora, que já é algo bastante conflitante se a gente parar para pensar. Como pode o rei da Inglaterra, ainda mais um rei que geralmente é tratado como herói, ser filho de uma demônia? Este elemento sobrenatural de caráter diabólico vai ser reiterado em vários momentos ao longo da narrativa. Sempre que o nosso herói realiza alguma ação que seria inimaginável para um ser humano comum, seja quando ele age com a sua super força ou quando ele age com extrema brutalidade contra os seus rivais, algum personagem secundário intervém e vai dizer: isso é um demônio e não um homem. Ele é um demônio do inferno. Ou o diabo está entre nós. Enfim, o romance tem várias passagens deste tipo. E o rei Ricardo ele também tem outras desvirtudes aqui. Ele é avarento, como acontece num episódio em que ele nega comida para um menestrel faminto, e ele também é trapaceiro, o que acontece numa cena em que ele e um carcereiro fazem uma aposta, fazem uma espécie de jogo, em que o rei Ricardo se permite levar um soco e no outro dia ele retribui esse soco. Só que quando o Ricardo vai retribuir o soco, ele derrete cera de vela e põe na sua mão, fazendo uma espécie de luva de boxe, vamos dizer assim, o que dá muito mais força na hora do golpe. Tem outras duas cenas que são bastante contraditórias, mas que nos ajudam a entender que o discurso que está sendo produzido nesta fonte diverge bastante daquele das crônicas, que geralmente focam nos aspectos positivos do personagem. Essas cenas são a luta contra o leão, em que o rei Ricardo luta contra um leão feroz, o derrota, e não bastando ele arranca o coração do bicho e come, e a segunda cena é um momento em que ele comete atos de canibalismo, ele literalmente come carne humana. Não caberia aqui uma análise pormenorizada desses episódios, mas eu menciono eles pois eles nos ajudam a entender a transição do personagem, que no meu entender está transitando do campo semântico do herói para o campo do anti-herói. Finalizando então, percebemos que o romance não necessariamente abandona a ideia de Ricardo como herói. Ele concilia elementos contraditórios com um discurso que tende a favorecer o personagem, especialmente os seus feitos militares. Nesse sentido, o romance marca uma ruptura na maneira como o personagem era tido no imaginário inglês. De herói, rei cavaleiro, um personagem quase perfeito, ele passa agora a ser um anti-herói. Um sujeito que não pensa duas vezes antes de agir com brutalidade se isso for necessário para atingir os seus objetivos. E ainda temos aí o elemento da origem demoníaca que soma a essa equação. Pois bem, era isso que eu tinha para apresentar. Gostaria de agradecer a paciência e a atenção de vocês e desejar a todos e todas um ótimo impós e uma ótima semana integrada, apesar do momento difícil em que estamos vivendo. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima!